Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Queremos contar que nós criamos uma playlist chamada Sugestões da Semana. Nessa playlist estão colocadas as fotinhos, que são links, para que vocês possam com facilidade acessar os vídeos publicados ou sugeridos nas 2 últimas semanas. Espero que gostem, que isso facilite a vida de todos. Se houver uma nova sugestão, por favor, me contem, tá bom? A gente sempre pode melhorar. Queremos também pedir que, se vocês gostarem, deem like, porque isso de fato ajuda que o canal possa crescer e chegar a novas pessoas. Hoje vamos ler um trecho do livro Erasing Death, do Sam Parnia, que estamos colocando aqui a foto dele para vocês saberem quem é. E o Sam Parnia é talvez o mais importante, ou no mínimo um dos mais importantes pesquisadores sobre experiência de quase morte no mundo hoje. Eu vou ler aqui o cargo dele. Ele é professor associado britânico de medicina no Langone Medical Center de Nova York, onde também ele é diretor de pesquisa em ressuscitação cardiopulmonar. No Reino Unido, ele é diretor do Human Consciousness Project, que podemos traduzir como sendo um projeto sobre a consciência humana, da Universidade de Southampton. Esse trecho que eu escolhi para ler, eu considero muito interessante porque ele explica que o correto não seria chamarmos de experiência de quase morte. Ele prefere, ou ele acha que poderíamos chamar de experiência de morte real. Nós vamos entender neste trecho que eu vou ler o porquê disso. Passando então à leitura. Houve um tempo em que a exploração espacial era considerada uma tarefa impossível. Cerca de 100 anos atrás, as pessoas pensariam que você era louco se propusesse uma missão à Lua. As pessoas teriam perguntado como é que você poderia enviar uma pessoa para aquele lugar desconhecido que chamamos espaço e devolvê-la em segurança à Terra. Hoje, não só a exploração espacial é possível, como todo mundo acha muito natural, para não dizer óbvia. Com o avanço da ciência, pudemos ver o primeiro pouso na Lua em 1969, e isso foi um marco para toda a história da humanidade. Por analogia, podemos dizer que os avanços da ciência nos permitem hoje cruzarmos a fronteira da morte e explorá-la. Esta é a razão da existência da ciência da ressuscitação, a ciência de trazer as pessoas de volta à vida após a morte. Isso pode parecer impossível, como se estivéssemos entrando em um território de ficção científica, mas não é, é muito real. Por causa do progresso científico da medicina, alguns médicos e algumas pessoas não ligadas à medicina ou a alguma ciência já conseguem entender que uma verdadeira revolução está em curso, ocorrendo na compreensão humana e que esta compreensão terá enormes implicações para todos nós, independentemente de cultura, credo ou formação. Estamos falando de um fenômeno que é global. Ao contrário das percepções populares sociais e até mesmo médicas, morte não é o fim que pensávamos ser. A morte não é mais um momento específico no tempo, como quando o coração para de bater, a respiração cessa e o cérebro não funciona mais. Ou então, falando de uma outra forma, ao contrário do entendimento comum, a morte não é um momento, ela é um processo que pode ser interrompido bem depois dele ter iniciado. Embora seja verdade que a morte seja um processo biológico e que as pessoas podem morrer como resultado de múltiplas causas, como uma infecção, um ataque cardíaco, etc., o resultado final de todo o processo do ponto de vista médico, biológico e celular é que a morte é um processo relacionado ao fornecimento inadequado de oxigênio e nutrientes para as células de cada um dos órgãos do nosso corpo. O oxigênio e esses nutrientes são necessários para sustentar a atividade dos órgãos e os processos celulares que nos mantêm vivos. Quando isso acontece no coração, ele para de funcionar.
E assim, não existe mais um sistema que bombeie o sangue pelo corpo e os órgãos ficam privados de oxigênio e param de funcionar. E então, ficamos sem vida. Este foi o fim, ou pelo menos é o que foi considerado por milênios como sendo o fim. Incrivelmente, agora não parece mais ser assim. Desde a criação da ciência da reanimação na década de 1960, os médicos têm restaurado com frequência os batimentos cardíacos após a morte, ou seja, na linguagem comum, têm trazido as pessoas de volta à vida. Uma vez que uma pessoa volta da morte, devemos agora perguntar o que acontece com a consciência dessa pessoa durante o período em que ela ficou nesse território desconhecido, nesta zona cinzenta. O que a pessoa pode nos dizer sobre a morte e o que acontece quando morremos? É aqui que os avanços médicos e científicos objetivos, destinados a salvar vidas, podem se cruzar com as crenças sociais das pessoas, a sua visão religiosa ou global do mundo. Esses podem ser conceitos difíceis de compreender, porque nosso conceito de morte tem sido tradicionalmente muito preto ou branco. Nos filmes, vemos muito claramente quando as pessoas estão mortas. Por exemplo, alguém puxa o gatilho contra uma pessoa, a pessoa cai e morre. É por isso que quando alguém fica imóvel, com o coração sem bater, classicamente a pessoa é considerada morta. Na verdade, os médicos ainda usam esses 3 critérios simples para declarar alguém morto: ausência de batimentos cardíacos, ausência de respiração e pupilas fixas e dilatadas. Frequentemente pessoas, incluindo médicos e cientistas, dizem para mim que se alguém foi trazido de volta à vida, então ele ou ela não morreu de fato. Afinal, como a pessoa poderia estar morta se agora ela está viva? Mas o fato é que a morte não é o que você e eu decidimos que seja. Alguém pode até ter uma ideia filosófica de que a morte é definida como quando uma pessoa não pode mais voltar e conversar, comer ou compartilhar histórias. Isso pode até ter sido a nossa própria crença ou a crença do nosso médico, mas isso não é a morte. As pessoas não definem os parâmetros do que é a morte. É a ciência que faz isso. Vamos então dar alguns detalhes sobre o que a morte realmente é. Biologicamente falando, morte e parada cardíaca são sinônimos. Por definição, parada cardíaca é quando o coração para de bater e a pessoa para de respirar. Em segundos, o cérebro também desliga devido à falta de oxigênio e nutrientes que lhe são fornecidos, e o paciente desenvolve pupilas dilatadas fixas. Explicando de outra forma, o termo médico para a morte é parada cardíaca porque nesse momento todos os 3 critérios de morte foram atingidos. E o que acontece exatamente com o corpo após a morte? Eu sei que muitas pessoas simplesmente dirão: bem, é isso, é o fim. Será que é? Vamos imaginar por um momento que podemos entrar no corpo após a morte e testemunhar o que acontece. Sabemos que o coração para de bombear o sangue que transporta oxigênio. Portanto, as células não têm mais oxigênio entrando nelas. Sem oxigênio, as bombas serão desligadas e nenhuma energia será produzida. Mas o que realmente está acontecendo é que estamos entrando em uma segunda fase, que é o período após a morte da pessoa. É a fase que corresponde à morte gradual das células, que só começa depois que morremos, e esta fase leva muitas horas. Estudos usando os eletroencefalogramas, ou EEGs, que medem a eletricidade, que é como um marcador da função cerebral durante a ressuscitação de parada cardíaca, esses estudos demonstraram que o cérebro permanece em um estado de linha reta por algum tempo, mesmo depois que o coração foi reiniciado e uma pessoa parece ter um estado normal de pressão arterial. Isso responde à questão de por que as chamadas experiências de quase morte, ou o que chamo de experiências de morte real, quando ocorrem durante a parada cardíaca,
são improváveis de serem explicadas simplesmente pela química ou por alterações físicas que ocorrem no cérebro durante a parada cardíaca, ou mesmo logo após, porque o cérebro não está funcionando. Pode levar algumas horas para que o primeiro sinal de atividade elétrica e a função sejam retomadas nessas células cerebrais danificadas. Eu vou repetir esse trecho porque ele é muito importante e não é exatamente fácil de compreender. Prestem atenção e, se for o caso, parem o vídeo e voltem a escutar isso. Estudos usando os eletroencefalogramas ou EEGs, que medem a eletricidade cerebral, que é como um marcador da função cerebral durante a ressuscitação de parada cardíaca, ok? Esses estudos sobre os eletroencefalogramas, sobre como aparece a eletricidade cerebral durante a ressuscitação de parada cardíaca, esses estudos demonstraram que o cérebro permanece em um estado de linha reta por algum tempo, mesmo depois que o coração foi reiniciado e uma pessoa parece ter um estado normal de pressão arterial. Isso significa o quê? Que, segundo o eletroencefalograma, mesmo a pessoa tendo sido ressuscitada, mesmo que o coração esteja batendo de novo, não é de cara que o cérebro volta a funcionar, continua uma linha reta. Continuando aqui, isso responde à questão de por que as chamadas experiências de quase morte, ou o que chamo de experiência de morte real, quando ocorrem durante a parada cardíaca, são improváveis de serem explicadas simplesmente pela química ou por alterações físicas que ocorrem no cérebro durante a parada cardíaca ou mesmo logo após, porque o cérebro não está funcionando. Pode levar algumas horas para que o primeiro sinal de atividade elétrica seja retomada nessas células cerebrais. Ponto. Termina aqui a minha leitura do espetacular livro do Sam Parnia chamado Erasing Death, ou seja, Apagando a Morte, no qual, inclusive, ele sugere que não chamemos de experiência de quase morte, e sim experiência de morte real, visto que, como ele explica, quando existe a parada cardíaca, a pessoa morreu. Inicia-se um processo de morte dos órgãos, o qual pode ser revertido em até algumas horas. Então, isso enterra definitivamente a possibilidade da consciência ser um produto do cérebro, porque no momento em que a pessoa, durante a experiência de quase morte, está vendo tudo o que acontece na sala de cirurgia e muitas vezes fora dela, nesse momento existe zero de atividade cerebral. Eu aproveito agora para sugerir que vocês reassistam o vídeo da Concy. Ela é brasileira, ela vive nos Estados Unidos, ela é casada com um americano. Ela deu uma maravilhosa entrevista chamada Voltei 2 dias depois. Esse vídeo dela expõe uma situação que é um verdadeiro desafio de compreensão para a ciência atual. Espero que vocês curtam. Muito obrigado pela atenção de todos.